Em 2024, a dívida pública global ultrapassou 100 trilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão, Brasil, Alemanha, todos devendo. Mas se todo mundo deve, quem emprestou? A resposta não está em nenhum país, não está em nenhum banco tradicional, e certamente não está onde você imagina. Porque a verdade sobre quem controla a dívida mundial é muito mais estranha e assustadora do que parece. E antes que você pense que isso não te afeta, a última vez que você pagou R$ 110 num botijão de gás, isso tem tudo a ver com essa dívida. Vamos começar pelo óbvio. Dívida pública é o dinheiro que um governo toma emprestado para pagar suas contas. Hospitais, estradas, salários, guerras. Quando não há receita suficiente, emite-se um título, um papel que promete pagar de volta, com juros no futuro. Esses títulos são vendidos a investidores. E aqui mora o primeiro mistério. Quem são esses investidores? A resposta mais comum é: bancos centrais, fundos de pensão, governos estrangeiros e cidadãos comuns. Mas quando você olha de perto, percebe que o maior credor dos países são outros países. O Japão financia os Estados Unidos, a China também. E os Estados Unidos financiam todo mundo. É um ciclo, um carrossel financeiro onde todos devem a todos. Mas isso não resolve a pergunta inicial, porque se mergulharmos mais fundo, encontramos algo perturbador. A maior parte da dívida global não é detida por governos, é detida por entidades privadas, fundos gigantes, gestoras de ativos, BlackRock, Vanguard, State Street, 3 empresas que juntas controlam mais de 20 trilhões de dólares em ativos. Elas compram títulos públicos de dezenas de países e, com isso, tornam-se credoras invisíveis de nações inteiras. Mas ainda não chegamos ao fundo do poço, porque existe um jogador ainda maior, um que não aparece em ranking nenhum, um que cria dinheiro do nada: os bancos centrais. Vamos voltar no tempo. 1971. Richard Nixon encerra o padrão ouro. A partir dali, o dólar deixa de ser conversível em ouro e o dinheiro passa a ser uma promessa, um papel sem lastro real. Isso abriu uma possibilidade inédita. Governos podiam se endividar infinitamente, porque agora o dinheiro não precisa existir de verdade. Basta imprimir. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir dos anos 80, a dívida pública global explodiu. Estados Unidos saíram de 900 bilhões para mais de 34 trilhões hoje. Japão, de quase zero para 260% do produto interno bruto. Brasil, Argentina, Itália, todos seguiram o mesmo caminho. Mas aqui está o truque. Quando um governo emite dívida, quem compra, muitas vezes, é o próprio Banco Central daquele país. O Federal Reserve compra títulos do Tesouro Americano. O Banco Central Europeu compra dívida da Alemanha, França, Itália. O Banco do Japão compra títulos japoneses. Em outras palavras, os países estão devendo para eles mesmos. Parece loucura, mas é exatamente assim que o sistema funciona. O Banco Central cria dinheiro digital. Com esse dinheiro, compra títulos do governo. O governo usa esse dinheiro para pagar contas. E promete devolver criando mais dívida no futuro. É um ciclo perpétuo. Uma roda que nunca para. E o nome disso? Expansão quantitativa. Ou, na linguagem popular, imprimir dinheiro. Mas se o dinheiro é criado do nada, por que a dívida importa? A resposta está no que acontece com o seu bolso. Agora preste atenção neste número. Vamos olhar um caso concreto. Brasil, 2020. A pandemia chega. A economia para. O governo precisa pagar auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Mas a receita despencou. De onde vem o dinheiro? O Tesouro Nacional emite títulos públicos. Quem compra? Bancos privados, fundos de investimento e, principalmente de forma indireta, o próprio Banco Central. Em apenas um ano, a dívida pública brasileira saltou de 75% do produto interno bruto para quase 90%, um aumento de mais de 500 bilhões de reais, mas ninguém colocou 500 bilhões embaixo do colchão. Esse dinheiro foi criado, digitado em sistemas bancários, transformado em promessa de pagamento futuro. E quem vai pagar essa conta? O contribuinte. Através de impostos. Ou através de algo mais silencioso, a inflação. Porque quando você aumenta a quantidade de dinheiro circulando sem aumentar a quantidade de produtos, os preços sobem. E em 2021, a inflação brasileira estourou. Chegou a 10,06%.
A maior em 6 anos. Pão, arroz, gasolina, gás de cozinha. Tudo mais caro. Não porque faltou produto, mas porque sobrou dinheiro criado para cobrir a dívida. O botijão de gás, que custava R$ 70 em 2020, pulou para R$ 110 em 2021, um aumento de 57%. A gasolina foi de R$ 4,50 para quase R$ 7 o litro em algumas cidades. Esse é o mecanismo invisível. A dívida pública parece abstrata, distante, mas ela te atinge todo dia no supermercado, no posto de gasolina, na conta de luz. E o Brasil não é exceção, é a regra. Esse mesmo mecanismo opera em todo o mundo. A diferença está apenas na velocidade e no disfarce. E o custo dessa conta só aumentou. Em 2023, apenas 3 anos depois do início da pandemia, o governo brasileiro pagou 743 bilhões de reais só em juros da dívida pública. 743 bilhões. Mais do que foi investido em saúde e educação juntos. Para você ter uma ideia, se o Brasil não tivesse que pagar juros da dívida, poderia construir mais de 1.500 hospitais completos por ano, ou contratar 3 milhões de professores, ou duplicar o orçamento inteiro da educação básica. Mas esse dinheiro não vai para a escola, não vai para o hospital, vai para quem detém os títulos da dívida, bancos, fundos, investidores. E a cada volta desse ciclo, alguém fica mais rico. Não é o governo, não é você. São os donos dos ativos reais, porque alguém sempre paga. E esse alguém não são os governos, não são os bancos, são as pessoas comuns. Cada vez que um banco central cria dinheiro, ele dilui o valor de todo o dinheiro que já existe. Isso se chama inflação. E inflação é uma forma invisível de imposto. Você não vê, não assina nada, mas seu poder de compra desaparece aos poucos. Em 1970, com $100, você comprava uma quantidade X de produtos. Hoje, com os mesmos $100, você compra 15% daquilo. O resto sumiu, evaporou, foi transferido. Para quem? Para quem detém ativos reais, imóveis, ações, ouro, Bitcoin. Enquanto o trabalhador médio guarda dinheiro na conta, os ultra-ricos guardam patrimônio. E quando a inflação sobe, o patrimônio se valoriza. O dinheiro não. Deixa eu te mostrar como isso funciona de um jeito que você nunca vai esquecer. Pense assim, imagine uma sala com 10 pessoas e 100 notas de dinheiro. Cada pessoa tem 10 notas. De repente, alguém imprime mais 50 notas e entrega para 3 pessoas específicas. Agora há 150 notas na sala, mas você ainda tem as mesmas 10. Seu poder de compra caiu. Você ficou mais pobre sem perder nada fisicamente. É a maior transferência de riqueza da história e ela acontece em silêncio todo dia em todos os países. Mas ainda há outro nível. Porque não são apenas os bancos centrais que criam dinheiro. Os bancos comerciais também criam. Quando você pega um empréstimo, o banco não retira aquele dinheiro de um cofre. Ele simplesmente digita números em uma tela. Cria o dinheiro. E você assina um contrato prometendo devolver com juros. Cerca de 97% de todo o dinheiro em circulação no mundo foi criado assim, por bancos privados, através de empréstimos. Agora pense, se quase todo o dinheiro é criado através de dívida, o que acontece quando as pessoas param de pegar empréstimos? Isso significa que a maior parte do dinheiro que existe não é emitido por governos. É dívida, criada por instituições privadas. E o sistema precisa que você continue pegando emprestado. Sempre. Porque se a dívida parar de crescer, o dinheiro desaparece. Agora imagine o tamanho disso. 100 trilhões de dólares em dívida pública global. Se você empilhasse essa quantia em notas de $100, a pilha teria mais de 100 mil quilômetros de altura. Seria possível dar a volta na Terra 2,5 vezes. Só com papéis de dívida. E o mais bizarro, esse dinheiro não existe de verdade. Nunca existiu. É apenas uma promessa registrada em computadores. E isso nos leva à resposta final da pergunta que iniciou este vídeo. Se todos os países estão endividados, quem é o credor? A resposta é ninguém e todo mundo. O sistema monetário moderno funciona com base em dívida perpétua. Não existe um credor final. Existe apenas um fluxo contínuo de promessas, juros e criação de dinheiro. Os bancos centrais criam dinheiro e emprestam aos governos. Os governos prometem pagar de volta, mas para pagar precisam tomar mais dívida, que cria mais dinheiro, que gera mais inflação, que exige mais juros. Esse ciclo já dura 54 anos e ninguém sabe como ele termina. O economista John Maynard Keynes disse uma vez: se você deve ao banco 1.000 libras, você tem um problema. Se você deve ao banco 1 milhão de libras,
o banco tem um problema. Hoje, o mundo inteiro deve 100 trilhões de dólares. E agora, todos temos um problema. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. Então, por que ninguém fala sobre isso? Porque o sistema funciona até deixar de funcionar. Durante décadas, a expansão da dívida financiou o crescimento real. Rodovias, hospitais, tecnologia. Mas chegamos a um ponto onde a dívida cresce mais rápido que a economia. Em 2023, a dívida global cresceu 8%. A economia mundial cresceu 3%. Isso significa que estamos nos endividando mais rápido do que estamos produzindo riqueza real. E quando isso acontece, há apenas 3 saídas: hiperinflação, calote ou reset do sistema. A história já viu isso antes. Império Romano, República de Weimar, Argentina, Zimbábue. Mas hoje, pela primeira vez, a dívida é global. Não há como isolar o problema. Se um grande devedor cair, todos caem junto. E talvez seja por isso que a pergunta quem é o credor seja tão incômoda, porque ela revela que não há ninguém no controle, apenas uma máquina financeira girando sozinha, movida por promessas, medo e a ilusão de que dívida pode crescer para sempre, até que não possa mais. No fim, talvez a verdadeira pergunta não seja quem é o credor, mas sim o que acontece quando todos percebem que ele nunca existiu.